Olá, que bom ter você de novo aqui no canal do IKB conosco, para que possamos fazer reflexões acerca da vida, acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus de Nazaré, através dos espíritos amigos que têm psicografado mensagens que nos servem para o nosso dia a dia. E a mensagem de hoje nós buscamos no livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso irmão Emmanuel, pela psicografia abençoada de Chico Xavier. E nesse capítulo, o nosso irmão Emmanuel nos fala dos momentos dos movimentos de Jesus no esforço e na oração. Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel tem o hábito de pegar temas, trechos do Evangelho, do Novo Testamento, do Antigo, e fazer uma verdadeira dissertação de orientação para que nós possamos entender as atitudes, os ensinamentos do Mestre de Nazaré. E neste capítulo, ele busca um trecho de Mateus, capítulo 14, versículo 23, que diz exatamente assim: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Mateus observou, Mateus teve notícias e relatou em seu evangelho que ao final do dia, após estar com a humanidade, com a multidão, com o povo de modo geral que o seguia, ele se despedia da multidão alegremente pela tarefa do dia cumprida, e subia ao monte. Para quê? Para orar. Permanecia ali à parte, a sós, fazendo comunhão com o Pai, que o enviou à terra como mensageiro do amor, o mensageiro da libertação espiritual. E vejamos o que o nosso irmão Emmanuel nos traz nessas considerações para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Então, ao longo dos tempos na humanidade, sempre foi assim. Grupos que pregam e praticam o absoluto retiro do meio social, das lutas humanas necessárias ao aperfeiçoamento do espírito, para se dedicarem ao serviço da oração. Será que realmente se faz necessário fugir das lutas, o retiro absoluto, para que a oração possa surtir o efeito desejado? Então, ao longo das experiências que nós temos vivido na Terra, ao longo dos ensinamentos que nos têm chegado, nós podemos observar quais são as práticas apresentadas pelos missionários da luz, por Jesus, o grande mestre. E o nosso irmão Emmanuel continua nos dizendo assim: nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. No particular, para nós, os cristãos, que buscamos compreender os ensinamentos para aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa vivência, o Mestre é a fonte desses ensinamentos, porque ele os vivenciou todos. E Emmanuel nos diz que o trabalho e a prece são duas características de todas as atividades que Jesus desenvolveu e desenvolve na Terra. Trabalho e oração. E onde, no meio da multidão, em comum acordo com a multidão, tinha o seu trabalho diário e nos seus momentos de reflexão buscava o íntimo, a comunhão direta com o Pai Criador, para continuar no trabalho, na labuta, no meio da sociedade para o qual ele veio.
Eu vim para os doentes, porque os sãos não necessitam de médicos. Assim nos diz o Evangelho de Jesus. De modo que Emmanuel continua a nos dizer que Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial, como diz o trecho de Mateus e outros evangelistas também, que ele subiu ao monte à parte sozinho para orar, mas ele não ficou à distância das criaturas para as quais ele veio, com o fim de permanecer completamente só em contemplação absoluta dos quadros divinos da natureza, louvando ao Criador, sem ação e sem trabalho? Não. Ele também cultivou a prece em sua altura celestial, mas trabalhando no meio do povo, entre a multidão, os cegos, aleijados, coxos, estropiados, convidando-nos a todos para, juntamente com ele, nas suas reflexões, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, descobrirmos em nós o reino de Deus que habita em nossa consciência. Então ele nunca se ficou à distância. E o grande exemplo, porque é o nosso modelo, é o nosso guia para a humanidade inteira, o maior exemplo de candura, de amor, de desprendimento, o grande missionário de Deus na Terra. Continuemos com as nossas reflexões nesse grande trecho do nosso irmão Emmanuel. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária. Para quê? Para meditar à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se despedia amorosamente com a alegria daqueles que o tinham acompanhado durante o dia ou em qualquer outro momento em que ele estava nas suas reflexões e nos seus ensinamentos. Então ele estabelecia uma pausa porque é necessária para meditar, entrar em contato com o Pai através de si mesmo, buscando percebê-lo no íntimo, onde o Pai habita em todos nós, comungando com ele na oração solitária e sublime, porque a oração de cada um de nós é única, é um momento ímpar na nossa existência, no nosso dia a dia, porque com o sentimento, com a vontade, com a fé, com a perseverança e com o entendimento, cada um de nós nos recolhemos para orar, para perceber o Pai, a presença divina em nós, entramos em comunhão. E essa comunhão de Jesus com o Pai, essa comunicação era sublime, que só Ele alcançava e alcança, porque já desenvolveu em si todas as potencialidades divinas através das leis morais que regem todos os seres e todos os mundos. Então ele tinha necessidade de despedir a multidão, sim, para ficar sós naquele momento, se fortalecendo para continuar cumprindo com a sua missão na Terra, a sua tarefa de amor, de bondade e de misericórdia. Assim nos diz o nosso irmão Emmanuel pela psicografia do Chico. E ele nos aconselha da seguinte forma, que se alguém permanece na Terra, assim como nós estamos na Terra agora, neste momento, é com o objetivo de alcançar um pouco mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Nós estamos nesse instante reencarnados, vivendo experiências humanas nesse grande planeta, nesse grande educandário chamado Terra, sob a orientação do grande educador, Jesus de Nazaré. Então nós temos um objetivo, alcançar um degrau a mais na escala evolutiva, pelo trabalho que nós fomos convocados a realizar, porque todos nós temos uma tarefa,
E essa tarefa fundamental é justamente trabalhar a nossa evolução espiritual. Fomos convocados a fazê-la, porque você evolui trabalhando. E a oração? Pela oração, nós todos, enquanto encarnados ou desencarnados, recebemos de Deus, o Pai Criador e mantenedor da vida, o auxílio indispensável para santificarmos a nossa tarefa, seja ela qual for. Os abnegados benfeitores no Evangelho nos lembram, ao iniciar a tarefa, ore, peça auxílio ao Pai para que a tarefa seja bem feita. E ao finalizá-la, eleve o pensamento mais uma vez em oração, em gratidão, agradecendo ao Pai pela tarefa realizada e com certeza esta tarefa serve como a nossa caminhada para a perfeição, que é a nossa meta enquanto espírito em processo desta evolução. Então, o auxílio necessário que os espíritos nos trazem é justamente nos alertando nessas reflexões que nós precisamos trabalhar, precisamos orar também para fortalecer o trabalho. De modo que Emmanuel continua a nos dizer pela psicografia que esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Esforço é trabalho e a prece para complementar a atividade. Então, a atividade se dá por concluída quando houve trabalho, houve esforço, dedicação, disciplina e realização. No início, a prece para fortalecer, para fazer. No final, a prece agradecendo pela sua conclusão. E a bênção divina se faz presente em todos os nossos atos da nossa existência. O que mais nos diz o irmão Emmanuel? A criatura que apenas trabalhasse sem método, sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Atentos para esse trecho da mensagem. Apenas o trabalho, sem método e sem descanso, nós acabaríamos desesperados, em horrível secura do coração, ou seja, sem sentir o que estamos realizando, o que estamos fazendo, porque existe a lei do trabalho, mas existe também a lei do repouso, a lei do descanso. Por isso que o Mestre nos ensinava nos seus trabalhos, nas suas atividades, e nos ensina até hoje, através dos Espíritos Mensageiros da Luz, o momento da pausa, após o trabalho, a pausa, o repouso, para a comunhão com o Pai. E a partir daí não permitir que os sentimentos se endureçam somente pelo trabalho, mas adoçar a vida, adoçar o coração através da prece. Mas também ele nos chama a atenção que não vamos viver diariamente somente na prece, que aquele que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Então ficaríamos também sem trabalhar, apenas louvando, agradecendo, pedindo, sem ação. Então fiquemos atentos. Nem uma coisa nem outra, o meio termo. O trabalho junto à oração, porque a oração santifica a tarefa. Jesus abençoa através de seus pensamentos divinos purificados, e nós, ao realizarmos qualquer tarefa, com essa observação, nós nos sentiremos gratificados. E em gratificação louvamos ao Criador, que nos dá a oportunidade de trabalhar. Pela nossa evolução, estamos trabalhando pela humanidade inteira, a humanidade que se encontra no planeta Terra e, como consequência, pela grande família universal a qual todos nós fazemos parte, estamos ligados pelos laços da criação de filhos de Deus que todos nós somos. Olha para a palavra oração. Ó e ação. Então, orar e agir, solicitar e agir,
pedir e agir, agradecer e agir, louvar e agir. Então, a oração é muito mais do que abrir a boca e pedir, diz a nossa irmã mentora Joana de Ângeles. Orar é como arar, é comungar com Jesus, com os Espíritos de luz, com o Pai Criador e mantenedor da vida. E a partir daí nós estaremos fortalecendo, fortificando-nos como espíritos imortais em processo de evolução. Então, oração. Estaremos orando, mas o trabalho não está descartado. Por isso que ele fala em esforço e oração. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. A oração ilumina o trabalho e quando colocamos as mãos, a mente, a vontade, o querer no trabalho, na ação, é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então, a cada momento estamos nos espiritualizando, despertando em nós a essência do divino, percebendo em nós a essência divina que somos como centelha, como eles nos orientam no Livro dos Espíritos. E a partir daí, vamos meditando, vamos refletindo, vamos atuando, colocando em prática os ensinamentos. Continua o nosso irmão Emmanuel, nesta grande reflexão do momento. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Olha que interessante. Os deveres para os quais nós estamos aqui encarnados estão descritos no nosso planejamento reencarnatório. E a cada dia, a cada momento, precisamos refletir e nos perguntarmos: como estou diante do meu planejamento? Solicitar a ajuda dos nossos benfeitores, anjos guardiões, para que nos sinalizem as propostas que foram apresentadas neste planejamento, para que nós possamos desenvolvê-las agora. Mas nunca nos esqueçamos, diz o irmão Emmanuel, deste monte localizado em teus sentimentos. Assim como Jesus subiu ao monte, ele eleva-se em espírito e verdade no íntimo para comunicar com o Pai. Ele nos aconselha que façamos o mesmo, porque todos nós temos esse monte localizado nos nossos sentimentos mais nobres no momento da prece, a fim de orares à parte, recordando o Senhor, recordando o Mestre que ensina com sabedoria, e os discípulos precisamos aprender com amor e dedicação e colocar em prática, porque colocando em prática nós estaremos recordando o Senhor. E esse Senhor estará conosco sempre, em todos os momentos da nossa vida. A paz do Senhor sempre estará conosco, nos envolvendo, nos ampliando, nos ensinando e nos auxiliando a colocar na prática. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, envolva-nos com a tua paz, com a tua misericórdia, com a tua luz, agradecendo mais esse momento de reflexões. E dizemos: louvado seja Deus em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.